Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento, cara, Pix do Milhão tá espetacular, tem raspadinha agora para você, em tempo real. Você garantiu o seu Pix do Milhão, você tem simultâneo ali, além dos prêmios que você vai concorrer de 100 mil segunda, quarta e na sexta-feira R$1 milhão, você vai concorrer na hora, tá? Prêmio instantâneo com raspadinha. Você vai procurar ali no sistema, você já vai encontrar facilmente no seu perfil. Então você tem essa chance, é muito bom, cara. Porque além de tudo que você já pode ganhar, você tem uma oportunidade na hora de saber se você ganhou o prêmio ou não. Então garanta agora mesmo. Lembrando, né, cara, tá um preço super em conta esse final de semana, uma mega promoção para você garantir o seu e-book do Pix do Milhão. Eu também quero lembrar você que a gente tem todos os nossos patrocinadores aí no comentário fixado. E lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maior de 18 anos, é diversão, não é investimento. A gente, cara, agora tá na plataforma ganhei.bet. Então, continua normal, você com certeza que acompanha a gente que já tem a sua conta na Flabet, então normalmente agora se tornou a plataforma ganhei.bet, é o contrato que encerrou lá do licenciamento, mas é a plataforma que você já está acostumado a usar, que a gente traz as nossas dicas, a gente vai continuar trazendo as dicas, então não muda nada, continuamos juntos na ganhei.bet. Lembrando aí também que a gente tem o aplicativo para você baixar no Google Play, você procura por Flabet normalmente e você vai continuar utilizando essa plataforma que você já se acostumou. Então, a gente também lembra que todos os patrocinadores, a caravana do Haroldo, tudo aí no comentário fixado. Bem, eu vou começar aqui logo falando sobre essa atitude espetacular das organizadas do Flamengo. O Flamengo já sai ganhando com essa atitude que aconteceu hoje. Eu venho falando há muito tempo da necessidade da união das organizadas do Flamengo e eu já critiquei a diretoria, já falei aqui, inclusive, de algumas pessoas que realmente eu achava que poderiam fazer algo melhor pelo bem do clube, bem da torcida, bem da arquibancada. E eu conversando com o amigo Bodão, ex-presidente da Jovem e atualmente lá na Anatorg, ele falou comigo, cara, eu vou te mandar um vídeo agora de uma situação que aconteceu hoje e, inclusive, agradecer aí uma das pessoas que intermediaram tudo aí, o Marcelo Conte, que fez acontecer essa união ali entre organizadas e é um marco, né, cara? É uma virada, né, uma virada de chave, literalmente, na torcida organizada, que a gente vinha reclamando que cantavam, cada setor da arquibancada cantava uma música diferente e realmente essa mudança aí para melhor, né, acontecendo hoje, um ensaio na sede da Raça Rubro-Negra. A gente, enquanto está falando aqui, vocês estão acompanhando aí as imagens, né, que o Bodão mandou para a gente, ex-presidente da Jovem, e você vê só, né, o ex-presidente da Jovem mandando as imagens da galera de todas as organizadas na sede da Raça Rubro-Negra. Isso aí é uma união importantíssima nesse momento aí, dessa guerra, né, contra o Palmeiras no campo, mas fora do campo também, com a torcida cantando, tá? Não com brigas, mas com instrumentos, com cantos, com incentivo, a pressão da arquibancada. A arquibancada rubro-negra tem muito a ganhar com isso. Parabéns aí ao Marcelo Conte. Quando é para criticar a gestão, a diretoria ou qualquer coisa, a gente critica. Quando é para elogiar, a gente tem que elogiar, porque há muito tempo a gente esperava essa união entre as torcidas organizadas do Flamengo. E eu acho que com a torcida do lado, é o 12º jogador, não tem como a gente não deixar de dizer que o Flamengo já começa ganhando. E com relação aí a influenciadores do Palmeiras zombando da questão do no grito não, né, que foi uma ação aí dos perfis de Flamengo, dizendo que o Palmeiras não vai ganhar no grito, ou seja, na base da sacanagem que está acontecendo aí, arbitragem, o que aconteceu ontem na questão lá do Ninho do Urubu. Então os caras estão dizendo que é choro e estão tirando onda com a gente por causa dessa campanha de no grito não. Mas não adianta não, porque eu sei que na verdade vocês estão incomodados, que vocês sabem que tudo isso, vocês também estavam incomodados quando o Textor estava
falando sobre tudo que aconteceu em 2023, né? E a gente já viu isso acontecer em 2005, ninguém fez nada, o Corinthians foi campeão com o Edilson lá e tudo foi provado e ninguém fez nada. Então, gente, o Brasil, a gente tem visto isso acontecer direto e a torcida do Flamengo, mais uma vez, se manifestando. A torcida do Flamengo, a gente mais cedo trouxe que foi lá na CBF se manifestar, agora vocês vão ver imagens também, né, o pessoal das organizadas foi lá novamente se manifestar, agora CBF, Casa da Leila, colocaram também reclamando, olha só, pegar aqui todas as faixas, né? Olha só, CBF, Casa da Leila, Libra é porco, somos nós contra todos, tá? Então, os torcedores do Flamengo fazendo essa manifestação lá na frente da CBF, uma manifestação pacífica, é importante a gente falar, sem confusão, e depois colocaram as faixas ali na passarela perto da CBF, assim como também fez o pessoal mais cedo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Cara, eu tô vendo aí uma movimentação muito grande aí da torcida também, falando sobre a questão do Dybala, né, que a gente falou mais cedo, que é um nome que interessa ao Flamengo. O Flamengo já descartou qualquer negociação, até porque não teve uma receptividade muito boa com relação ao Gabriel Jesus. O Nino, o Flamengo vê muita dificuldade para contratar, nem vai dar prosseguimento. E o nome que o Flamengo tem como uma possível grande contratação para 2026, que pode ser mais para o meio do ano, questão de pré-contrato já em janeiro, o jogador que está na Roma é o Paulo Dybala, tá? Mas é contrato muito alto, então o Flamengo vai ter que negociar muito bem. E os torcedores estão se movimentando muito, os torcedores comentando demais, marcando o Paulo Dybala nas postagens aqui. Por exemplo, tem uma postagem aqui do Flavela Oficial dando crédito pra gente, e os torcedores todos marcando o Paulo Dybala, dizendo que o manto caiu bem, lembrando que o Wesley, né, joga com ele lá na Roma, e o Wesley inclusive conversa comigo. Outro dia o Wesley, eu falei, pô, convence o cara aí, Wesley, pô, deixa comigo. Então o Wesley com certeza fala do Flamengo para ele. E tem um detalhe importante sobre o Paulo Dybala, que pouca gente falou. O dia do aniversário do Paulo Dybala já tem tudo a ver com o Flamengo. Ele nasceu no dia 15 de novembro, dia do aniversário do Mengão. Então, já tem uma sintonia aí, né? Flamengo, Paulo Dybala, o Wesley está por lá para convencer ele. E eu vi torcedor do Flamengo, né? Inclusive o Gabriel Orfan, que é meu repórter, também falando, né, sobre isso, que ele vai ser o maior aeroflá da história, o Paulo Dybala. Que esse argentino, para ele, é o melhor argentino no futebol mundial hoje, né? Acho que ele esqueceu do Messi, mas o Messi também está em final de carreira. Mas é importante a gente falar que o Paulo Dybala joga muita bola e que seria, né, a informação que eu vi muita gente falando que vai ser um baita de um aeroflá se ele vier, né, que vai ser o maior aeroflá da história. Tomara, né? Aí os torcedores comentando, se o Gabriel não vier, eu já estou feliz, Gabriel Jesus, tá? Pessoal, vem Paulo Dybala, graças a Deus o Gabriel Jesus não, Dybala seria uma excelente contratação, vem Dybala, quem tá vendendo bala? Vem Dybala. Joga muito, o Dybala vai disputar vaga no DM com Cebolinha e De La Cruz, não se iludam. Pô, será, meu amigo? O pessoal falando assim, o pessoal não pesquisa, não é possível que algum time ainda pensa no Dybala, porque ele machuca muito. Cara, o grande problema de jogador que machuca muito é que o Flamengo já tem alguns, né? Então, olha só, mas o Edu Rezende, graças a Deus, o Gabriel Jesus é muito ruim de bola. Quer investir? Traz o Caio Jorge do Cruzeiro. Para mim, era o melhor nome. Para mim, Caio Jorge é o melhor nome. O Flamengo tinha, o Cruzeiro dificilmente vai aceitar negociar, mas eu falo do Caio Jorge muito antes dele vir para o Cruzeiro, tá? Muita gente falando, jogador de DM, que scout é esse, pelo amor de Deus? Cara, na verdade é um nome que é bem avaliado. Agora, ele não vai, o Flamengo não pode dar mole de contratar ele sem fazer muitos exames, né? Para ver se ele tá bem, tá? O Gaspar falando, o cara é bom e ainda entraria para o time do Arrascaeta e Saúl, beleza. Olha só, pessoal, traz o homem, graças a Deus, reserva na Roma. Esse já jogou muito, mas ainda joga, tem muito para jogar aqui no Flamengo. Então, pessoal falando, eu gostaria do Dybala no Fla. E você?
gostaria... Ficou bem o Dybala? Aí, ô Flavelo, eu vou usar a tua foto, hein? Vou usar a tua foto, olha aí. Ficou bem o Dybala? O que vocês acham? Seria uma boa? Pensou? Dybala no Mengão? Ó, ficou bem aí, a camisa, o manto ficou bem nele, hein? Ficou bem nele. Maior aeroflá da história, já pensou? Bem, a gente trazendo aqui muitas informações para vocês, o policiamento terá reforço de 60% para o Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Preocupação com relação a tudo que está acontecendo, essa rivalidade que aumentou muito. Então a segurança reforçada, tá? O Maracanã aí informou que ao todo 800 policiais militares atuarão na operação da segurança. No ano passado foram 500, tá? O BEP será responsável por 660 agentes, enquanto a Polícia Militar destacará outros 140. A partida é classificada como de alto risco em razão do histórico de conflitos entre as torcidas. Cerca de 2.000 palmeirenses são esperados no Maracanã e os 80 ônibus que sairão de São Paulo terão escolta policial durante todo o trajeto, tá? A gente só espera que o mesmo tratamento que eles recebem no Rio de Janeiro, os torcedores do Flamengo recebam em São Paulo, porque não há reciprocidade. A gente vê muita covardia com a torcida do Flamengo em São Paulo e em Minas também. A gente tem aqui também para falar para vocês das últimas atuações de Wilton Pereira Sampaio em jogos do Flamengo, tá? O árbitro do jogo de amanhã, ele atuou, tá? O Wilton Pereira será o árbitro e tal, e as últimas atuações ele fez contra o Corinthians, Flamengo, eu vou de trás para frente, tá? Dos últimos jogos para depois, Flamengo, vitória do Corinthians, virada 2-1, Brasileirão, Flamengo 2, São Paulo 0, também, nesse Brasileirão, teve o Cruzeiro 2, Flamengo 1, Flamengo perdeu lá no Mineirão, Criciúma 0, Flamengo 3, e Flamengo 1, Corinthians 0, Copa do Brasil, e esses dois últimos foram em 2024. São as 5 últimas atuações do Wilton Pereira Sampaio. Apesar desses resultados, tem muitos erros contra o Flamengo, tá? Apesar do Flamengo ter a maioria de vitórias, tem muitos erros nos últimos 5. No VAR, Caio Max Augusto Vieira teve algumas atuações em jogos do Flamengo. Flamengo 0, Cruzeiro 0, do Brasileirão, agora recente. Que teve pênalti que não foi chamado, lance que não foi chamado, né? Vacilou feio. Flamengo 1, Vasco 1, teve pênalti que ele não chamou, teve lance também de entrada absurda na canela do jogador do Flamengo, pisão que ele não entrou, não chamou. Atlético Mineiro 1, Flamengo 0, do Brasileirão. Red Bull Bragantino 1, Flamengo 2. Até o momento a única vitória desse VAR. Santos 1, Flamengo 0. Ou seja, o VAR do jogo, Flamengo e Palmeiras, amanhã, dos últimos 5 jogos, o Flamengo perdeu 4 com esse VAR. E olha que o Flamengo tem poucas derrotas no ano, a maioria das derrotas era esse VAR que estava ali controlando. Era esse mesmo Caio Max Augusto Vieira, que pouca gente fala, mas olho nele porque, olha só, o Flamengo tem, se não me engano, 6 ou 7 derrotas, 8 derrotas no máximo, são 8 derrotas. 8 derrotas no ano de 2025. E dessas 8 derrotas, 3 derrotas, ou 2 derrotas foram com o Caio Max e 2 empates. Ou seja, o Flamengo perdeu 6 pontos com o Caio Max, só de derrota, mais 4 pontos de empate, são 10 pontos que o Flamengo perdeu com o Caio Max controlando o VAR, pra vocês terem uma noção. Então, olho vivo aí, porque esse é aquele típico que não é tão famoso como o Wagner Hillway e tudo mais, mas que tem que estar ligado, né, no Caio Max. Árbitro aí que já esteve presente em 10 pontos que o Flamengo perdeu, tá certo? Eu vou repassar aqui para vocês o que eu trouxe mais cedo, a notícia com relação ao bloqueio do Flamengo, do caso da Libra, o bloqueio do Flamengo ser equivocado, né? A notícia, em apuração da equipe Paparazzo Rubro-Negro, com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, a notícia divulgada há pouco sobre a decisão da Justiça na ação movida pela Libra está equivocada.
Ao contrário do que foi divulgado, a desembargadora não determinou bloqueio linear das contas do clube no valor de 70... Do clube não, na verdade da Libra, né? No valor de 77 milhões, nem apenas de 1,6 milhão, tá? O que será liberado para cada clube é o montante que o Flamengo apresentar como incontroverso, e o cálculo não segue uma lógica simples como divulgado anteriormente. A diretoria ressalta que o desbloqueio dos valores depende da convocação do que é contestado e do que pode ser liberado de forma imediata, tá certo? A gente tem aqui algumas outras notícias aqui muito boas. Eu vou separar já uma notícia importante aqui para trazer para vocês, porque o Saul, né, e acho que essa é a notícia mais importante do vídeo, eu deixei para o final, reforço caseiro, né, o Saul realizou mais um treino com o grupo e aumentou as chances de ser relacionado para Flamengo e Palmeiras, tá? Então o Flamengo pode ter o jogador espanhol Saul Níguez, o Flamengo pode ter ele atuando contra o Palmeiras, né? Jogador que estava com dores ali no tornozelo, mas que é importantíssimo. Já imaginou o meio-campo com Pulgar, Jorginho e Saul? Mas eu acho que o Saul, se jogar, não começa jogando, e aí ele substitui ou Jorginho ou Pulgar no segundo tempo. E aí é demais, né? O Flamengo com um baita de um elenco, com um jogador como o Saul entrando no segundo tempo, aí é espetacular, tá? Então, ele já havia participado das atividades da última sexta-feira com bom desempenho, mas havia uma atenção especial para observar como ele reagiria no dia seguinte. Neste sábado, ele se apresentou em boas condições e realizou normalmente mais um treino com o grupo. Diante desse cenário positivo, o jogador deve ser relacionado para a partida decisiva deste domingo. A única possibilidade de mudança é caso o atleta relate algum desconforto durante a reapresentação na manhã de domingo, dia do jogo entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Informação da Letícia Marques, do GE. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e garanta agora mesmo o seu Pix do Milhão. O QR Code esteve na tela o tempo todo, comentário fixado, descrição, e você garante aí a chance de ganhar aí 100 mil na segunda, 100 mil na quarta, 1 milhão na sexta e, claro, né, a sua raspadinha, hein, que você pode estar garantindo prêmio instantâneo de até 20 mil reais. Um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até amanhã cedinho, e tem corte ainda no canal Momento do Paparazzo hoje. Valeu!